Os compadres. Conversas e outras histórias. Os compadres estão de volta, estamos de regresso para mais uma edição com um novo convidado. Mantemos-nos no Conselho de Famalicão. Agradecer também, antes de mais, a todas as mensagens que nos têm feito chegar, a elogiar também estes compadres, mas também temos que admitir que quem faz cada edição são os convidados, portanto o interesse maior ou menor está nos convidados, nós somos apenas aqui intermediários nesta conversa e nesta partilha, e portanto agradecer a todos aqueles que nos vão seguindo e que nos vão enviando mensagens a elogiar estas conversas dos compadres. Dizia eu então que estamos de regresso. Hoje vamos voltar a falar de arte, no caso a sétima arte. Vamos debruçar-nos aqui um pouco sobre a parte do cinema, com um convidado que certamente terá muito a dizer sobre essa arte e sobre esse tema do cinema. Mas, Jorge, passando às apresentações do convidado, contigo, como sempre, essa bola vai para ti para passares à apresentação. Pois é, hoje de uma forma um bocado mais alternativa que tive que arranjar. Espero não ficar sem bateria hoje, como fiquei quase na semana passada. Diz isto, o nosso convidado é um ilustre famalicense que nasceu em Pousada de Saramagos, e é o homem que eu, pelo menos quando o conheci, conheci-o por uma altura em que as salas de cinema fecharam em Vila Nova de Famalicão, e a única forma de se ver cinema em Famalicão era por intermédio do Cineclube de Joane, do qual o Vítor Ribeiro é presidente. Vamos conhecê-lo, vamos perceber também porque é que alguém que é licenciado em Engenharia Civil primeiro e depois mestre em estudos do cinema e literatura, sendo licenciado inicialmente em Engenharia Civil, como é que depois vai para estas coisas do cinema? É desta forma que o vamos conhecer. Vítor, muito obrigado por teres aceitado o nosso convite para conversar connosco. E começamos exatamente por aí. Como é que alguém licenciado em Engenharia Civil, de repente, aparece no mundo da sétima arte? Obrigado ao Jorge e ao Bruno pelo convite. É assim, isso eu gosto de pensar para mim e para as outras pessoas que nós nunca somos só aquilo que os outros imaginam que nós somos, não é? Nem nos limitamos só a uma faceta. Esta coisa o ser humano tem não sei quantas vertentes, não sei quantas camadas, o que seja. Portanto, nós temos muitas formas de nos relacionar com o mundo. A minha licenciatura em Engenharia Civil teve a ver com a minha formação, não é? Com o meu percurso profissional. Eu fui... Durante mais de 20 anos fui engenheiro civil, portanto fiz muitos projetos para muitas casas e para infraestruturas e simultaneamente tive essa ligação ao cinema, que durante muito tempo, durante esses 20 anos ou mais, foi uma espécie dupla, não é? E nós sabemos que as vidas duplas nem sempre são fáceis, não é? Quer sejam das mulheres de vida fácil, quer seja dos adultérios e coisas do género, portanto tudo que é dobrar implica grandes dificuldades, não é? Implica quebras de rotinas. Jogo de cintura, não é? Jogo de cintura, quebras de rotinas, negociações de horários, negociações no domicílio, com a mulher e com a filha e outras coisas, não é? Sim, mas se a gente pudesse separar isto em dois eixos, eu diria que a engenharia era um trabalho como outro. Tentando responder também à tua pergunta, essa ligação com o cinema foi sempre num crescendo, não é? Desde essa condição de espectador até essa atividade muito nobre que é escolher coisas para os outros, como tu disseste, para os outros ver, que é uma coisa que me continua a dar o mesmo prazer que dá agora, continua a dar-me o mesmo prazer agora que dava em setembro de 98, quando começámos a mostrar cinema em Famalicão, não é? Uhum. E que é uma coisa, esse gozo continua a ser um prazer renovado. Mas como é que surgiu, em 98, como é que surgiu essa ideia, para quem não conhece um bocado a história do Cineclube de Joane, como é que surgiu essa ideia de repente estarmos sem cinema em Famalicão? Foi por aí ou já vinha de trás? E mostrar também outro tipo de cinema, não é? Sim, teve a ver com isso. Tive
tive que escrever um texto acerca disso. Não sei se provavelmente vocês não acompanharam, mas a Cinemateca Portuguesa esteve fechada também este período e abriu uma espécie de sala alternativa que eles chamaram, penso que sala de projeção, e convidaram um conjunto de pessoas a contribuir ou com textos ou com imagens. E eu tive que fazer esse exercício porque a primeira ideia que tive com o texto foi a minha relação com o cinema na adolescência. Como é que eu comecei a lidar com a sala e as primeiras... essa ideia de texto partiu primeiro com uma memória mais forte que eu tenho do Cineteatro Augusto Correia, é de uma sessão com o Predador ocupar todo e eu no balcão a assistir. A mais vívida que eu tenho o mundo era completamente outro. E Famalicão nessa altura, portanto no final dos anos 90, respondendo mais diretamente à tua pergunta, quando nós formámos o Cineclube, Famalicão nessa altura já não tinha exibição, porque o Cineclube, que tinha uma sala da Lusomundo, também estavam completamente a definhar, se é que não já tinham terminado essas sessões. Portanto, vivia-se ali essa mudança de paradigma que também teve a ver com o surgimento do DVD, que fechou também, que ajudou a fechar algumas salas, não é? E o aparecimento dos videoclubes, portanto havia ali... O cinema teve sempre essa, podemos falar um bocado mais sobre isso, que é uma coisa interessante, que o cinema dependeu sempre muito das alterações tecnológicas, é uma arte muito ligada à técnica desde o seu início, não é? E portanto foi tendo estas mutações que lhe serviram para avançar, não é? Em certo sentido, mas também para ter uma série de problemas, não é? Teve que ser como um gato que vai esgotando as 7 vidas, não é? E nessa altura foi uma espécie de vida que se estava a esgotar. E nós, na altura, havia apenas 2 salas com a projeção nessa altura era em película, não é? Hoje em dia a projeção já não é em película, já deixou de ser em película há uma dúzia de anos, que o formato tradicional de distribuição deixou de ser a película, portanto agora é um formato digital, que se chama DCP. Mas nessa altura, em 98, só havia 2 salas equipadas com projeção de película, que era essa sala da Luz ao Mundo, na cidade, e o Centro Cultural de Joano, que tinha sessões muito esporádicas de cinema, portanto lembro que teve o Titanic, tinha assim os grandes êxitos, mas não tinha uma programação regular, não é? E essa vontade, como tu atalhavas e bem, surgiu de procurar ocupar esse espaço, não haver uma exibição regular de cinema, mas ao mesmo tempo de procurar, já desde o início, embora de uma forma muito, ainda pouco sustentada, uma ideia de programação. O que é que nós vamos mostrar? O que é que nós vamos mostrar aos outros? Vamos começar por mostrar um certo cinema de autor, mas também temos que ter a noção que as pessoas não têm hábitos, mas vamos começar a mostrar cinema português, vamos já começar a mostrar a história do cinema, que sempre foi uma coisa importante e que ainda hoje eu acho decisivo no trabalho que nós fazemos, não é? Que é essa ideia de que o cinema não começou há 2 dias, não é? Tem uma história e que muitas vezes as pessoas até resistem a conhecê-la por acharem que se vão chatear, não é? Que vão achar entediante, mas que depois descobrem nesses filmes, acham-os interessantes e acham que são filmes tão válidos quanto os filmes produzidos no dia 2. E história do cinema também é a história história com H grande, não é? Não é possível olhar para a história do século XX e para a história dos nossos dias sem olhar para o cinema. E, portanto, sempre desde o início que, embora com uma periodicidade quinzenal, que houve essa ideia de programação. Curiosamente, um parênteses para tirar o chapéu à rádio onde tu ainda trabalhas hoje, o primeiro sítio onde nós falámos sobre o Cineclube, num órgão de comunicação social em Famalicão, foi a Rádio Digital. Na altura eu e o Joaquim Forte, que fomos as 2 pessoas que iniciaram o projeto. Portanto, a devida vénia ao teu jornal e à tua rádio. Vítor, na altura do lançamento, digamos assim, do Cineclube, que foi em setembro de 98, vocês na vossa página até apelidam esta ideia como sendo algo bizarra na altura, de criar o Cineclube a partir de uma vila como Joano e num concelho de Famalicão que tinha apenas essas 2 salas
com o cinema. Envolvidos quase 23 anos desse arranque, qual é o balanço que é possível fazer e também o que é que ainda falta fazer? Ou seja, dentro daqueles objetivos iniciais que vocês tinham para o Cineclube, o que é que se pode perspectivar para os próximos anos e para o futuro deste projeto que nasceu há quase 23 anos? Sim, nós na altura até brincávamos que era. Nós começámos a ter sessões às quartas-feiras porque era o dia que os namorados saíam, não é? E nós, epá, vamos fazer aqui uma coisa, um namoro com o cinema em João. Portanto, nós brincámos ali com uma série de coisas, mas ao mesmo tempo também apontávamos, e que eu continuo a achar que faria um certo sentido, porque o João está ali numa espécie de centro geométrico, onde se cruza Famalicão, Guimarães, Braga, não é? Portanto, está ali num Santo Tirso. Nós desde o início tivemos muitos espectadores de Santo Tirso, curiosamente. Mas o que é que falta fazer? Falta sempre fazer tudo. Parece um paradoxo ao fim de 23 anos, mas se há coisa que o cinema tem nós costumamos dizer que ir ao cinema é como ir à missa, não é? É uma espécie de fé. Até se projeta uma luz e tudo, não é? E é uma atividade que vive desse lado, ao mesmo tempo uma coisa excepcional, por isso é que às vezes até é bom esta ideia de uma vez por semana, essa coisa de dieta, não é? Como quem não come muita coisa, mas come uma coisa selecionada, não é? Em vez de ser uma coisa para engordar, ser uma alimentação cuidada, não é? E, portanto, ao mesmo tempo continua a haver essa ânsia de mostrar com regularidade. Uma das coisas que nós mais apreciamos é quando nos chega um espectador regular, quer seja associado ou não, e ele não sabe, ele apresenta-se lá na sessão sem saber o que vai ver, não é? E isso é uma coisa notável, que é ao mesmo tempo uma confiança no programador e ao mesmo tempo esse ato quase religioso de participar nessa atividade muito coletiva e de espaço público, é uma coisa que nós valorizamos muito, e o Teatro Municipal onde fazemos as sessões, a Casa das Artes também, não é? Que é uma coisa que eu acho que valia a pena falarmos um bocado sobre essa necessidade de proteger o espaço público e dar a importância que ele merece, principalmente depois deste período de pandemia, não é? Em que nós fomos forçados a abdicar do espaço público. É preciso voltar a valorizá-lo e a dar-lhe espaço. Sobre o que é que falta fazer? Além dessa rotina, falta sempre mostrar tudo, não é? Há tantas filmografias ainda por mostrar, há a história do cinema para mostrar. Nós, por exemplo, durante muito tempo tivemos poucas cópias em condições de serem mostradas e que foram a serem distribuídas em Portugal de história do cinema. Agora temos tido mais ultimamente, não sei se vocês têm andado atentos a isso, mas ainda por estes dias está a ser reposto um ciclo do Joseph Losey, um grande realizador americano que teve que se exilar na Europa por causa da caça às bruxas, da perseguição aos comunistas na América. Essa foi só o último, mas nós temos tido uma série de reposições que permite que os cinéfilos, no caso o nosso, também vão fazendo essa história do cinema. Embora isso foi sempre uma ambição que nós não conseguimos cumprir na totalidade, porque nós gostávamos de fazer mais relativamente a isso. O projeto onde eu também estou envolvido, que é uma programação da Casa das Artes, o Close Up, depois se vocês quiserem podemos falar sobre isso, também procura afirmar isso, porque é preciso muito mais nesse aspecto, mostrar a história do cinema, porque isso, como eu dizia há pouco, isso é capaz de sobressaltar o espectador. Uma das melhores experiências que eu tenho de mostrar coisas é os filmes-concerto. É uma rotina que nós usamos, uma espécie de ardil, não é? Convida-se uma banda conhecida, os Mó Morta, o legendário Tiger Man, outros, a fazerem uma banda sonora nova para um filme. Pega-se num filme do mudo que as pessoas, o Homem da Câmara de Filmar, um filme russo do final dos anos 20, não é? Aquele filme, muito dificilmente nós iríamos conseguir levar mais de 50 ou 60 pessoas a assistir a essa sessão em condições normais, sem essa banda sonora nova, sem esse espetáculo de música pop rock associada à projeção. Mas com isso,
esse número de espectadores vai triplicar ou quadriplicar. E depois a reação que nós temos à saída de uma sessão, isso lembro perfeitamente, a quantidade de pessoas com quem eu falei nessa noite que me disse que ficaram espantadas. Como é que um filme com 90 anos parecia uma coisa moderna? Parecia uma coisa... Sim, o filme continua a ser moderníssimo hoje em dia. Portanto, é esse sobressalto que eu ainda quero dar ao espectador, não é? Essa ideia de surpresa, de encontrar uma coisa que afinal ele em condições normais não iria aderir, não iria consumir, como se diz agora, e que vai fazer parte da memória individual dele para o futuro. O facto, há pouco falávamos que Famalicão, há 23 anos atrás, tinha uma sala de cinema, ou tinha 2 salas de cinema. O que é certo é que, passados estes anos todos, a situação não se alterou muito. Como é que o Cineclube vê esta situação? Ou seja, o facto de não haver aquele cinema dito mais comercial aqui em Famalicão e as salas com esse tipo, com esse cinema mais comercial, sob todos os pontos de vista, isso é positivo, encaram isso como sendo positivo, ou seja, não vem aqui como uma espécie de concorrência, ou isto é mais positivo ou é mais negativo em termos da vossa ótica daquilo que pretendem com o Cineclube? Eu preferia que houvesse cinema comercial em Famalicão, que houvesse um conjunto de salas. Provavelmente até poderá haver novidades sobre isso em breve, não é? Eu acho que o Conselho, a cidade, ficava bem servida se tivesse 3 ou 4 salas, porque uma coisa não substitui a outra e quer dizer, neste tipo porque é diferente, muitas vezes já houve inquéritos aqui na cidade. E nós vemos as respostas e por um lado há a tendência para as pessoas acharem que nós ficamos melindrados porque perguntam às pessoas, uma das não há cinema em Famalicão, mas eu consigo perceber essas respostas, não é? Porque primeiro é diferente eu só ter uma sessão uma quinta-feira, ou mesmo a Casa das Artes que procura ter um cinema de grande público e faz isso regularmente, ter uma sessão ao sábado, ou ter sessões todos os dias, em vários horários, que as pessoas se lembrem com a família, esta noite vou ao cinema. Eu consigo perceber que as pessoas apontam isso como uma pecha, e eu acho que o Conselho ganharia bastante se tivesse essa oferta que permitiria complementar com o trabalho que já é feito, não é? Permitiria até provavelmente fazer coisas em conjunto, quem sabe. Eu tenho uma visão do cinema como uma coisa muito mais como uma religião do que como uma seita. A grande diferença entre uma coisa e outra é que eu acho que o cinema deve falar com muita gente. Deve falar com o maior número de públicos possível. E por isso é que encaro o cinema nas suas mais diferentes vertentes. O cinema deve-se mostrar cinema americano de grande público, deve-se ter critério a escolher este cinema, mas continua a ser possível. Hoje em dia é mais difícil mostrar cinema de grande público minimamente decente, digamos, interessante, mas continua a ser possível. Mas também se deve mostrar cinema de autor, chamado art house, portanto é possível fazer programação para muitos públicos e não se deve abdicar de nenhum desses diálogos com a comunidade. E nesse sentido estaria a ser contraditório se não dissesse que Famalicão ganharia em ter mais oferta a esse nível. Vítor, tu falaste da proliferação a partir de determinada altura dos clubes de vídeo. Eu não sei se ainda continuas a ter uma espécie de alergia às plataformas de streaming. Falo desde já do Netflix, que é o mais conhecido, mas há todas as outras. Tu ainda continuas a ter essa fricção, e depois quando vemos também as plataformas a chegarem a intrometerem-se no mundo do cinema, como por exemplo vamos assistindo e já assistimos nesta última e na anterior atribuição dos Oscars, à chegada da Netflix também com as suas produções. Continuas a olhar com alguma fricção? Qual é a tua opinião nos dias que correm sobre esta situação? Continuo. Eu em jeito à volta de algumas pessoas, eu costumo dizer que
se pensasse no atentado terrorista, era colocar umas bombas nos servidores da Netflix, era já. Vocês depois podem cortar esta parte, porque podem considerar isto ofensivo. Não, eu vou dizer, porque eu sempre encarei as outras, como tu disseste bem, eu nasci numa aldeia do Concelho de Famalicão. A minha formação como espectador e depois como cinéfilo foi através da televisão, em grande medida. Por exemplo, comecei a ver clássicos de cinema na RTP2 e depois, através dos clubes de vídeo, vi imensa coisa. O VHS, a televisão, depois o DVD, sempre foram formas complementares do cinema, não substituíam. Houve imensas coisas que só foram editadas em vídeo, por exemplo, as pessoas não as poderiam ter visto se não fosse dessa maneira. Durante muito tempo, agora é uma das coisas que está a perigar o cinema, houve uma coisa que é chamada janelas de exibição, ou seja, o filme estava em sala durante um ano, depois passava para o mercado de aluguer de vídeo e depois passaria para a televisão, não é? E essas janelas protegiam cada uma das plataformas. O que a Netflix, em particular, eu falo até mais regularmente na Netflix, até já escrevi sobre isso, não é? Até fiz um artigo no Público sobre isso, a defender a ideia do cinema como arte popular, porque a Netflix procura uma coisa, não sei se vocês já repararam em todas as produções da Netflix, e eles têm a ideia do exclusivo. Os filmes normalmente até começam a ser um exclusivo Netflix. E essa ideia de exclusivo é que é muito problemática, porque a Netflix claramente abriu uma guerra às salas de cinema comercial, ao espaço público, porque o que eles pretendem é que a sala do espectador passe a ser a sala de casa. Não é? Ao impedir, há vários filmes, o último filme do Scorsese, o The Irishman, não estreou nas salas de cinema porque a Netflix não permitiu, não é? Portanto, transformou aquilo num telefilme. Por isso eu não. Eu vi o filme, não é? Pedi que me arranjassem o filme, porque gosto muito da filmografia do Scorsese e acompanho desde sempre, e aquilo não podia deixar de ver aquele filme. Mas houve um episódio que esse paradigma que foi o filme. E a Netflix, nós mostramos o filme na Casa das Artes, nós tivemos que negociar essa projeção. Em Portugal, todas as projeções do Roma foram negociadas uma a uma. E isso já foi uma espécie de balão de ensaio para o que iria acontecer a seguir, não é? Que é, eles não precisam, acham que não precisam das salas de cinema para nada, acham que as salas são um concorrente. A única coisa que eles procuram é que o filme estreie numa sala nos Estados Unidos da América para poderem ter a bênção dos Oscars, não é? Poderem contar com essa marca para ajudar a difundir os produtos deles. Portanto, se uma coisa que é inimiga do cinema, não pode ter a minha bênção. Portanto, bombas para cima desses servidores. É essa a única forma de combater? Tipo de... Não diria. Não, o que eu acho, por isso é que há bocado falava nessa defesa do espaço público, é preciso fazer. Não me parece que seja um mundo lá muito agradável aquele em que nós nos iremos encerrar todos em frente do nosso ecrã. E este período até mostrou claramente isso. Nós precisamos, há bocado com o Bruno falávamos antes de estarmos os três, não é? Nós somos um animal social, precisamos estar em conjunto, não é? Nós podemos sempre dizer que estamos aqui num foco online e que também estamos juntos, mas nós sabemos que não é a mesma coisa. É a mesma coisa que programar um festival de cinema em que as pessoas estão todas em casa a assistir aos filmes através do monitor. Eu quero conhecer os espectadores, eu quero saber quem eles são, eu quero perceber se eles ficam ao filme do início ao fim, quero essa relação do espectador. Quero também, há uma coisa que nós nem sempre valorizamos, que é, eu só considero que a sessão é pública se eu for a essa sala e eu puder estar lá no canto sem ninguém dar por mim, não é? Portanto, eu tenho uma sala
um espaço público, nós estamos rodeados de conhecidos e desconhecidos. Isso tem um valor enorme. As sensações que nós partilhamos com um ecrã, por exemplo, com um ecrã de cinema, e estando ao lado de desconhecidos, é completamente diferente de nós estarmos isolados em casa, frente a um ecrã. As experiências não são sequer comparáveis, não é? Portanto, eu vejo isso como muito problemático e por isso é que não... E a Netflix nisso é paradigmática porque existem muitas outras plataformas e muitas delas até estão associadas ao negócio do cinema e à indústria, não é? Muitas delas estão, por exemplo, a própria Disney criou uma plataforma para permitir, em grande medida, escoar agora grande parte dos seus filmes na altura da pandemia, mas eu quero acreditar que essa relação com a sala e com o espaço público vai ser retomada, embora eu continue a achar que provavelmente o cinema vai precisar de esgotar aqui uma das 7 vidas do gato para sair desta coisa, não é? Mas como já fez isso outras vezes, temos que confiar que também vai conseguir. Tu quando falas na partilha da sala, na partilha da tela, o Cineclube de Joana e eu tive a oportunidade, é de tal forma a partilha que as pessoas são desconhecidos, entram na sala, há também da vossa parte o promover do debate em torno das sessões, dos filmes que se vê, há gente que depois partilha literatura, esse lado também é muito importante, esse é um lado que também cativa muita gente a ir em busca desse momento de partilha, o que quando falamos de ver cinema na nossa sala, ver filmes, não considero cinema quando se está a ver Netflix, está-se na sala a ver televisão, mas há esse lado também que o Cineclube contribui para essa aglutinação de gente e de partilha e de socialização também. Achas que vai agora, nesta nova fase, vamos ter... A situação vai ficar mais exponenciada, vamos ter mais gente a querer... Sim, já há sintomas disso, mesmo nesta reabertura, também o fecho já tinha acontecido há muito tempo. Eu acho que sim, eu acho que uma das coisas que o cinema faz muito bem é essa ideia de partilhar coisas entre pessoas e entre gerações de pessoas. Há uns tempos fui um pouco antes do início da pandemia, curiosamente, 2 ou 3 semanas, fui apresentar o Grande Ditador do Charlie Chaplin numa escola em Santo Tirso. Eles queriam, curiosamente, mostrar outro filme sobre a Segunda Guerra Mundial e sugeriu esse filme do Chaplin. E depois, essa escolha teve a ver com várias razões, até com esta ideia de cinema popular, e muitas vezes nós pensamos que andamos aqui com estas balelas e que não sei o quê, que ficamos aqui a falar sozinhos, mas depois aconteceu uma coisa que me fez pensar, afinal isto não são tudo balelas. No final, depois tivemos um debate com os alunos, eram alunos do ensino secundário. No final veio ter comigo uma senhora que me disse, uma professora, que devia estar ali com o pézito na reforma já, não é? Que me disse, olha, fiquei tão contente por ter escolhido este filme. Este foi o primeiro filme que eu fui ver com a minha avó. Isto é um daqueles argumentos que a gente desmonta, porque aqui mostra a essência, que é mesmo a quantidade de coisas que eu, por exemplo, posso partilhar com a minha filha, que tem menos de 30 anos do que eu, não é? Só essa relação que nós podemos estabelecer, as coisas que eu lhe posso mostrar, que ela, espero, vai poder mostrar aos filhos dela, não é? A maior força do cinema é essa, não é? É alguém ter visto algures, se a senhora tinha 60 anos, talvez há 50 anos, tinha visto um filme do Charlie Chaplin, não é? Com a avó, que já devia ter 40 ou 50 anos que ela, não é? Portanto, as viagens da memória que estas coisas provocam e fazem perdurar. E se for um filme como esse filme do Charlie Chaplin, que fala da guerra, que mostra o quão a guerra é errada, não é? E o caminho que é preciso fazer nessa relação uns com os outros. Há por exemplo, aquela mensagem
que até está no YouTube, tão poderosa que é o discurso final que o Charlie Chaplin faz nesse filme. Portanto, isso mostra o poder que a arte tem em geral e o cinema em particular. Afinal, isto é uma palhaçada, isto dos Oscars. Os melhores filmes não ganham. Mas, por causa disto, pensarmos no filme que em 1929 ganhou o Oscar, não é? O Sunrise do Murnau, só isso também já faz as nossas memórias. Portanto, este fluxo de memórias eu acho que é importantíssimo. E é o que faz, porque nós somos uma criatura que anda aqui, sei lá, 70, 80 anos, mais ou menos, não é? E depois desaparecemos, vamos para, e nós queremos acreditar que existe um mundo depois disso, não é? E a nossa passagem também serve para isso, não é? Para ligar estas coisas. Olha, falemos do Close-Up. O Close-Up é um festival, é um festival entre aspas, o Observatório de Cinema foi criado com que finalidade? É um festival diferente também e, sobretudo, desde que foi criado, nós temos tido cada vez mais a atenção também da mídia em termos nacionais, mas para quem não conhece, fala-me um bocado deste formato, que é um formato já solidificado também. Sim, o Close-Up faz parte da programação da Casa das Artes, apareceu em 2016, não é? A primeira edição foi em outubro de 2016. Realmente não quis ser um festival, nós chamámos-lhe Observatório, não foi por nenhum tipo de mania de nos distinguirmos, foi para partir de uma ideia. Primeiro, nós não tivemos logo competição por acharmos que, um dia não poderemos ter, mas por acharmos que nós o queríamos mostrar bons filmes às pessoas e nós achámos que não tínhamos condições no arranque para atrairmos uma competição que nós achássemos que pudesse valer a pena centrar uma programação nisso. Mesmo que um dia tenhamos competição, ela nunca será apenas o centro, não é? O Close-Up procura fazer uma grande parte das coisas que eu estive a falar até agora, que é procura cruzar produção, cinema feito nos dias de hoje, com história do cinema. E procura fazer uma programação tão diversificada que possa falar com toda a comunidade. E isso não é só um slogan, porque se vocês olharem para o programa, veem que temos desde sessões para escolas de todos os escalões etários, portanto tem desde o primeiro ciclo até o ensino universitário. Depois tem mais cinema de autor, tem cinema português com autores portugueses, tem história do cinema, tem sessões para famílias. Portanto, há uma procura com uma escolha diversificada, fazer esse diálogo com a comunidade. E uma das coisas que procura dar um caráter simbólico também é essa ideia de diálogo, e foi uma das imagens de marca que o Close-Up conseguiu criar, acho eu, é a ideia das sessões comentadas, não é? Praticamente todas as sessões são comentadas por pessoas ligadas ao cinema, mas não só. Procuramos aquilo que o Jorge há pouco falava, nessa ideia de cruzar, não é? Também trazer pessoas da literatura para as sessões, e também um bocado essa ideia de cruzar outros universos artísticos e não só com o cinema, essa ideia de sessões comentadas. Acho que é uma ideia bastante poderosa, porque torna aquelas sessões únicas, não é? Essa ideia de comentário expandido, que se pode prolongar para lá dessa própria sessão. E depois, além disso, tem, por exemplo, há pouco eu falava dos filmes-concerto, não é? São acontecimentos mais ou menos únicos, não é? Que nós também valorizamos muito, porque uma das coisas que o Close-Up também se distingue, há pouquíssimos festivais em Portugal, eu até nem me estou a lembrar assim de nenhum relevo que seja um festival, uma mostra de cinema que esteja presente o ano inteiro no teatro, não é? Portanto, normalmente os festivais de cinema ocupam um teatro municipal ou outro espaço durante uma semana e depois juntam as trouxas e vão-se embora. Mas o Close-Up não, o Close-Up tem essa ideia, faz parte da programação, não é? E, portanto, essa ideia de proximidade com a comunidade também é uma coisa permanente, e isso faz sentir, porque o Close-Up também tem programação ao longo do ano, não é só em outubro, a cada 2 meses volta a ter programação, portanto, essa ideia de diálogo é uma coisa ininterrupta. E, portanto, é um caminho que se vai fazendo.
há pouco dizias que já está solidificado. Sim, eu acho que também há muito a fazer, não é? Mas pelo menos já há uma estrutura a partir da qual se pode ir construindo o edifício, não é? Há aqui também a questão do cinema ao ar livre, que é também uma das situações que tem realizado durante o verão. É também um projeto, eu penso que é em parceria com o município de Famalicão. É também aqui uma forma, digamos, de procurar também chegar, digamos, a um público mais abrangente, ou seja, juntar também aqui as famílias, ou seja, não tanto uma coisa tão de culto e se calhar tão à procura daqueles objetivos que há pouco falávamos, mas algo que seja também uma forma de atrair as famílias para o cinema e juntar também ali num ambiente que não é próprio do cinema, não é uma sala fechada, é também uma forma mais atrativa de mostrar o cinema, é esse também o principal intuito desse vosso projeto. Desculpa lá, Bruno, e sobretudo a descentralização do cinema, porque não se cinge só aqui à sede do Conselho, não é? Sim, sim. Esse era um dos grandes focos, essa ideia. Nós começamos a fazer o Cinema Paraíso no verão de 99, portanto foi logo a seguir à primeira, logo a seguir ao início das nossas sessões e praticamente desde o início teve esse objetivo de itinerância. Nós aproveitamos essa ideia do cinema ambulante. Eu lembro-me de uma das memórias que tenho da minha mãe me falar da infância dela era dessa ideia de cinema ambulante que ela via lá na aldeia onde ela vivia. E eu gosto muito dessa ideia do cinema durante um dia fazer parte desse cotidiano quer seja de um bairro, quer seja de uma freguesia, quer seja de um parque. E ao longo destes anos nós fizemos disso algo que distingue o Cinema Paraíso, acho eu. Nós já fomos a praticamente metade das freguesias do concelho, já fomos a mais de 30 locais. Posso-vos dar, não é bem uma novidade, porque já foi noticiado este ano o Cinema Paraíso englobado numa coisa que se chama, numa iniciativa do município que se chama Cultura para Todos. Vai estar em mais 5 freguesias onde nunca esteve. Portanto, vai ser um verão também, esperemos que haja condições para isso, cheio de cinema ao ar livre, sendo que também acontecerão sessões no Parque da Devesa, que tem sido o sítio, o lugar preferencial dos últimos anos. E, portanto, o que o Bruno também dizia relativamente à programação, é um tipo de programação realmente diferente, é um desafio diferente. E este ano ainda vai ser um desafio ainda maior, porque, como dizia há bocado sobre lá os senhores lá este ano também não há produto, não é? Como dizia há bocado, eu e o Bruno falávamos nisso, não é? Porque há poucos filmes, não é? Agora, normalmente, filmes a estrear vai ser um desafio grande, porque esse tipo de programação tem que ser ao mesmo tempo uma programação diversificada, mas também tem que ter coisas para famílias, não é? Por exemplo, cinema de animação, tem que ter cinema americano, que nós também nos reconheçamos, mas também tem que ter uma diversidade de mostrar outras coisas que possam ser uma surpresa para as pessoas, como por exemplo mostrar um filme do Chaplin ao ar livre, ou mostrar um filme de brasileiro que as pessoas até reconhecem os atores, mas que não iriam ver aquele filme, por exemplo. O Cinema Paraíso é uma programação bem desafiante para se fazer, principalmente porque nós temos o bom hábito, mas que também pressiona, de termos centenas de pessoas a ver sessões na Devesa, não é? Que é uma coisa que eu sempre quando todo orgulhoso conto a pessoas, por exemplo, de Lisboa, as pessoas ficam admiradas como é que estão 1000 pessoas num sítio, como já aconteceu na Devesa, a verem um filme. Portanto, isso é ao mesmo tempo bom, é um sinal que se consegue conversar com as pessoas, mas também implica uma responsabilidade adicional na escolha dos filmes, não é? Na escolha dessas propostas. Mas é uma coisa que nós gostamos muito, continua a ser um ótimo desafio. Olha, voltando ao Cineclube, Joana, o que é que, naturalmente, a retomar agora também as sessões, como é que vais encontrando os associados? Foram também dizendo eco da saudade de voltar ao reencontro, de voltar à sala e àquela partilha de ideias e debate também em torno do cinema.
Também o tempo de crise e estes tempos de confinamento também deram para que, no teu caso, fosses pensando o projeto. Vai haver muitas novidades? Como é que estamos nesta... É assim, nós temos reencontrado ao longo dos anos, depois vão-se estabelecendo relações que são muito mais do que relações com os espectadores, não é? Porque são pessoas que nós vemos semana a semana, nem sempre as pessoas vêm com essa periodicidade, mas vêm com alguma frequência, portanto este período foi angustiante para mim, como foi para toda a gente, mas para quem mostra coisas aos outros é ainda mais, não é? Porque é como estar a concluir um trabalho e depois ele não chega ao fim, não é? Não chegas a mostrar as coisas. Nós tivemos a falar sobre isso, nós tínhamos a programação, por exemplo, deste ano tínhamos a programação fechada nos 3 primeiros meses, quando as salas fecharam, não é? E nós, quando retomamos agora a programação, nós só conseguimos mostrar 2 filmes em janeiro, não é? Depois isto fechou tudo. Nós poderíamos simplesmente voltar a reequacionar toda a programação agora neste regresso de abril, mas fizemos uma coisa que achamos que era mais coerente e mais respeitosa relativamente aos filmes. Nós pegámos nesses filmes que estavam programados para esse primeiro trimestre e recolocámos agora, não é? Começámos com o museu na semana passada, esta quinta-feira vamos ter o Listen, porque nós também temos de ter respeito pelos filmes, não é? Se nós os escolhemos naquela altura, eles continuam a ser válidos. Uma das coisas que nós procuramos, há dias falava com um amigo que também é programador e ele dizia, pois vocês já conseguiram isso, não é? Disse, não sei, mas tentamos, que essa ideia de nós não ficarmos submetidos ao tempo, não é? Nós não queremos que nos digam, este filme é recente, acabou por sair, vocês têm que enfiar já o filme, têm que o mostrar já. Eu acho que se for um bom filme, se mostrar a ser mostrado, o filme tanto tem o mesmo valor agora que daqui a 3 meses, não é? É claro que isto é uma cantilena que, por exemplo, o programador do Trindade, há bocado falámos disso, a cidade no centro, na Baixa do Porto, não pode fazer isto, não é? Eles têm um prazo para mostrar os filmes. Uma sala comercial vive de outras rotinas, mas eu acho que uma sala que não tem esses intuitos comerciais não pode ser submetida a essa pressão do tempo e da novidade. Muitas vezes, pelo contrário, até deve deixar, como todos nós já tivemos essa experiência, que muitas vezes, levados por essa ideia da novidade, se fazem escolhas que nem sempre são as melhores e depois nós percebemos isso, não é? O Tom Waits fazia, não sei se ainda faz, mas fazia, ele comprava uma catrafada de discos, uma dúzia, pousava-os lá em casa e depois só começava a pegar neles semanas depois. Ele não queria essa ideia do brinquedo novo ou já ouvir isto. Não, deixa estar e depois vemos, não é? E eu também acho que as coisas precisam de tempo de maturação. O cinema, como é uma atividade comercial, vive muito esta coisa do imediato, não é? Das coisas que estão a estrear, e nós temos que saber também jogar com isso. Mas se pudermos criar alguma distância e liberdade a essa pressão, eu acho que é bom. Olha, no teu caso pessoal, tu fizeste o mestrado de Mediação Cultural e Literária, Estudos de Cinema e Literatura, e houve uma fase em que tu também fizeste guionismo. Eu li alguns que não foi uma aventura por aí além, mas pensas algum dia voltar a pegar? Tens essa ambição também de escrever para cinema? Eu gostava de escrever e a minha tese de mestrado teve uma espécie de 2 lados, teve um lado académico e depois teve um lado prático, que foi também um guião. Eu escrevi um guião para cinema a partir de uma ideia que eu tinha, uma coisa que se chamam os outlines, ou seja, eu tinha um esboço de filme que eram 30, 40 páginas, que eu já tinha pensado, e que eu descobri que essa ideia central estava num livro do Goethe que eu nunca tinha lido. Aquelas coisas muito estranhas, um livro que se chama As Afinidades Eletivas. Porque a trama era basicamente uma criança feita em sonhos.
era um tipo que, uma dada altura, tem um sonho, que engravidou uma colega de trabalho, e ela efetivamente aparece grávida, e o tipo mete na cabeça que o filho é dele. E o Goethe já tinha escrito um romance monumental, As Afinidades Eletivas, em que, através de um quarteto amoroso, há uma troca de casais que na prática não acontece, acontece só nas fantasias, e a criança que nasce dessa junção tem as feições do par que não estava no ato da concepção. Portanto, foi uma criança também feita em sonhos. Portanto, esse guião foi uma mistura dessa primeira ideia que eu tinha, com uma adaptação ao sabor do tempo desse romance do Goethe, e depois eu também peguei noutro romance do Goethe que eu já conhecia, que é o Werther, que é talvez o livro mais conhecido dele, e peguei nesse Werther como sendo o protagonista do guião. Eu investi bastante tempo em termos académicos, que, pronto, teve o seu sucesso, como se diz agora, não gosto nada da palavra, mas pronto, é que eu concluí um percurso e aquilo serviu. O outro lado foi frustrante porque quando se escreve uma coisa, quando se põe num papel uma coisa, nós gostávamos que aquilo depois saísse do papel e fosse outra coisa. Eu lido bem com essa frustração. Se gostava, mas nós também, a dada altura, também desdobrámos em tal maneira em tantos papéis que depois também não conseguimos. Por exemplo, grande parte do meu tempo livre eu escrevo bastante sobre cinema, não é? Que é uma coisa que agora me ocupa bastante. Tenho crónicas mensais aí num site que se chama A Pala de Walsh, não sei se vocês conhecem, também vou escrevendo umas coisas para outros sítios. A partir de uma dada altura nós também o tempo consome-se, não é? Mas sim, eu gosto muito do guionismo, porque eu gosto muito de uma coisa, por isso também gosto muito de dramaturgia, gosto muito de uma coisa do e se, não é? Mesmo às vezes durante o dia gosto de pensar, e se isto fosse assim, se isto não sei o quê. E acho que o Buñuel é que dizia, o grande realizador, e também era um ótimo guionista, dizia, os homens que não têm imaginação são equivalentes aos porcos, não é? Portanto, eu gosto de pensar que a gente sem imaginação, isto não tem piada nenhuma, não é? Agora, lido bem lido bem com essa. As frustrações também fazem parte, não é? Provavelmente vocês os dois também têm as vossas, não é? Nós provavelmente muitas vezes às tantas, e à medida que o tempo passa, olhamos para trás e às tantas gostávamos de ter sido outras coisas que não fomos, não é? Isto faz parte, não é nenhum fatalismo, que eu não gosto dessa ideia, não é? Nós vamos construindo o nosso percurso, mas há coisas que a gente gostava de ter feito, não é? Pois é. Olha, e se, porque contigo nós ficávamos horas e horas a Não sei conversar. não sei quanto tempo passou, por acaso não tenho noção. Também não estamos a... Uma hora só. Portanto, Uma hora? Epá. Uma hora. A sério, já Uma passou hora, uma é hora. verdade. Contigo a conversa é assim, é aquela coisa, e havia muito para dizer. Olha, e se tivesses que sugerir destes últimos galardoados do Oscar, o que é que achas que foi bem ganho este Nomadland, ou achas que ainda assim que o que foi feito vem o que foi feito em termos de não houve quantidade, qualidade? Normalmente quando não há quantidade, costuma-se dizer que até pode ser que surja mais qualidade, mas o que é que tu achas? Não surgiu muita qualidade? Não acho grande coisa, porque eu não. O único filme que eu poderia ter visto, ainda não vi o No Man's Land, tenho que admitir. O filme, sem o ter visto, é um filme que à partida me agrada numa ideia de. Já li várias coisas sobre o filme, uma ideia de uma espécie de modéstia. Do filme, não é? Nessa ideia do retrato, há várias influências no filme, tanto da literatura como até de fotografia, não é? Que são coisas que eu gosto muito, porque o filme vai ao encontro de uma América pouco conhecida, que é essa América do interior, agora conhecido pelos rednecks, e que para muita gente resulta numa coisa que as pessoas aparentemente desconhecem, que a América também tem pobres, não é? Os Estados Unidos da América.
e que se calcula que agora sejam cerca de 40 milhões, sendo que 10 milhões deles seriam pobres mesmo em África, com rendimentos. Não é? E essa ideia da América sempre esteve... a América teve milhões de pobres, por exemplo, na Grande Depressão, nos anos 30. Não é? E esses retratos da América são muito úteis e muito interessantes de mostrar essa outra América. Portanto, eu começo a ter simpatia pelo filme mesmo sem o ter visto. Relativamente aos outros, não é fácil porque alguns, os que irão estrear, portanto, ainda não estrearam, outros estão nas plataformas, outros são não sei o quê. Eu não... Os candidatos a melhor filme não conheço os filmes, honestamente. Portanto, não tenho opinião sobre isso. Os Oscars deste ano mostram realmente esta completa desarticulação do meio que se vive neste momento, não é? Os filmes todos, um meio todos partilhados, os filmes todos divididos por plataformas, por filmes que não chegaram a estrear, por uma grande confusão. A própria indústria também não está muito confortável com isso. Se vocês repararem, a Netflix, por exemplo, tem tido vários concorrentes, mas não tem tido os prémios principais, e isso provavelmente é a indústria a pôr o pé na porta, também a não permitir, a perceber que há ali um problema, não é? E a tentar contê-lo, não é? Portanto, temos que aguardar. Temos que esperar para ver. Olha, eu pedi-te, não sei se o Bruno tem mais alguma questão relativa Tinha só uma curiosidade que era se pedir ao Vítor se tivesse que atribuir um Oscar para o melhor filme da vida dele ou o melhor realizador. É fácil, imagino que não seja fácil, mas consegues dizer assim algum filme e algum realizador que seja o preferido e que recebesse aquele galardão como o melhor filme da tua vida, ou também o realizador que mais gostas, ou cujo trabalho mais segues, por exemplo? Isso é muito difícil, mas bom, eu resolvo isso rapidamente, que é para não complicar. Curiosamente, o filme que ganhou o primeiro Oscar de melhor filme é um dos meus filmes favoritos, Sunrise, que é de um realizador alemão que tinha ido para a América e que depois morreu 2 ou 3 anos depois, ou morreu 30 anos no acidente de carro. Portanto, esse do melhor filme até ficou bem resolvido. Depois, para contrastar, um dos realizadores mais maltratados pela Academia foi o Orson Welles, que é o meu realizador americano favorito. O Orson Welles normalmente o sucesso costuma ser uma espécie de motor. No caso dele era motor de arranque, porque a primeira obra do Orson Welles, o Citizen Kane, limpou os Oscars todos, não é? Só que a partir daí, aquilo, em vez de lhe conceder liberdade artística e não sei o quê, ele também se pôs a jeito, mas a partir daí a carreira dele tornou-se completamente errática, mas a meu ver os filmes foram cada vez melhores. Portanto, eu gosto muito mais de provavelmente o filme que eu gosto imenso de vários filmes dele, mas provavelmente se tivesse que escolher só um, escolhia o The Lady from Shanghai, que é um filme que o talento do Orson Welles era de tal medida que o filme foi-lhe retirado porque ele ficava imenso tempo, ele até conseguia cumprir mais ou menos os tempos de rodagem, mas depois ele ficava com o filme na montagem, ele se pudesse ficava de eterno. Ele tiveram que lhe tirar a Dama de Xangai para montar o filme. E a primeira montagem mostraram lá ao diretor da Colômbia e o tipo olhou para o lado e disse: pá, eu não percebi nada disto. Que raio de filme é este, pá? Vocês montem isto outra vez, arranjem um gajo qualquer, um tarefeiro desses de Hollywood para montar isto. Eles foram buscar outro tipo para montar aquilo e mesmo assim não conseguiram estragar o filme continua a ser genial. Não é? Mas continua a ter uma série de problemas de verosimilhança, portanto essa questão de não perceber, continua a haver ali muitos problemas. Só que o cinema ali é tal produção, é tal matéria tão poderosa que ninguém consegue destruir aquilo. Portanto, o melhor realizador Orson Welles. Foi fácil. Não, foi fácil. Foi fácil, é o consumismo, é tanta coisa, não é? Olha, eu pedi-te 2 objetos, que é como nós costumamos pedir aos nossos convidados que tivessem significado, naturalmente, para partilhar connosco. O que é que tu
durante a viagem foste... Pois pá, tu como não me deste muito tempo, eu vinha com a minha filha e vinhamos a falar sobre isso e disse, pá, tenho que escolher duas coisas, pá, aquele gajo só agora é que se lembrou disso. E eu quando é assim, pá, nice and easy, vou pelas coisas óbvias. Portanto, escolhi um filme de close-up, foi o filme que deu o nome ao close-up. É um filme que eu gosto muito e que tem muito a ver com há bocado que a gente falava aqui das frustrações. O filme é sobre um tipo que se faz passar por um realizador junto de uma família, engana e começa lá a rodar filmes com eles, a fazer de conta que é realizador. E o Kiarostami descobriu essa história e foi conhecer esse indivíduo, esse burlão. E esta coisa do close-up é uma espécie de plano, não é, que se usa no cinema, que é um plano aproximado, não é? Por exemplo, agora neste momento o Jorge está quase num close-up, conforme se vê aqui. E então o que é que o Kiarostami, porque é que o Kiarostami chamou isto de close-up? Porque ele diz que a arte tem obrigação. A lei não, a lei só tem a obrigação de perceber quem é que cometeu um crime, quem é que é inocente, mas a arte tem a obrigação de ir mais longe. Por isso tem que fazer close-ups sobre um suposto burlão e perceber porque é que ele fez aquilo, para a gente descobrir que ele afinal não era apenas um burlão. Pronto, é um filme, um realizador que eu aconselho, o Abbas Kiarostami, ele faleceu um mês antes de nós começarmos o Close-Up, foi acima daquelas coincidências. É um cinema com o qual Portugal tem uma grande relação, o cinema iraniano. Começou a chegar aqui nos anos 90 com muita regularidade. É muito estranho como é que um país com tão poucos recursos, eles fazem filmes sem nada. Quando alguém nos diz, nós próprios às vezes dizemos isso, não tenho recursos para fazer isto. O Jafar Panahi, que foi assistente do Kiarostami e que agora é o grande realizador iraniano, fez um filme que se chama Isto Não é um Filme, e que em onde ele está em casa impedido de filmar e de sair à rua pelo poder, pela cúpula iraniana. E ele fez um filme a simular, que estava a rodar um filme em casa, só com uma câmara de um amigo documentarista, um filme sobre fazer um filme. E esse filme é uma obra-prima. Portanto, quando as pessoas nos disserem que não conseguem fazer um filme, a gente fala-lhes do cinema iraniano. Próximo. Próximo objeto. Trouxe um livro do James Ballard, porque deu um filme que foi reposto agora. Exatamente, um filme que foi reposto agora em janeiro com uma nova cópia, porque o filme completou 25 anos. Eu tenho uma grande relação com o filme, mas ainda mais com o realizador, com o escritor, o James Ballard. O James Ballard era um escritor notável, foi uma espécie de cientista ao serviço da literatura, e ele parecia que antecipava o que é que estava a acontecer à sociedade. Ele costumava dizer que não é preciso inventar nada, já está tudo aqui a acontecer, a gente só tem que pôr isso nos livros, não é? O Crash provavelmente uma das suas maiores obras. Faz uma coisa, eu vou partilhar que o Jorge Humberto teve aqui alguma dificuldade hoje com a tecnologia e para começarmos a nossa emissão, e o Crash fala disso, fala fala do carro de uma maneira para a qual nós não costumamos olhar, mas que, pensando bem, até faz um certo sentido. O carro é uma das coisas que mais transmite uma ideia de liberdade. O homem sempre teve uma relação com a máquina, começou por ser na Revolução Industrial através das fábricas, não é? Essa ideia do trabalho associado à máquina, e o carro a máquina passou a ser outra coisa. Não é por acaso que nos filmes se utiliza muito essa ideia da estrada. Quando o filme termina, o tipo vai na estrada para outra coisa, não é? E o Ballard pega nesta ideia do carro para mostrar a união definitiva entre o homem e a máquina, não é? E essa união definitiva também se faz através do sexo, mas faz através de muita outra coisa. É uma daquelas obras que eu aconselho
devidamente. Vai ser uma surpresa para as pessoas encontrarem estas leituras que o Ballard fez, a capacidade que ele teve, por exemplo, de antecipar o que é que nos ia acontecer em termos de tanto a tecnologia como, por exemplo, em termos de habitação, desta coisa do espaço público, até do que aconteceu ao consumismo. As últimas obras dele são sobre centros comerciais que são verdadeiras catedrais de consumo, ou seja, as religiões substituídas pelas compras. Ele fez, e ele faz ao mesmo tempo estas leituras muito incisivas, mas é uma belíssima literatura, portanto, não estamos a falar de coisas maçadoras. A gente confunde esse Crash com o outro. Este é do Cronenberg, virou filme depois com o Cronenberg, não é? Exatamente, sim, este é do Cronenberg. Conseguiu passar exatamente essa belíssima mensagem. O livro, embora eu costumo dizer, é ver o filme, ler o livro, nunca será a mesma coisa, porque depois há outro Crash, esse também mais feito mais para o mainstream, portanto, para não confundir, mas é um filme que é... A mim, pelo menos, quando vi esse do Cronenberg, deixou ali o arrepio, é um certo arrepio ali. Sim. Não, é uma experiência. Eu lembro-me bem da primeira noite que vi o filme, da sensação que foi entrar dentro de um carro, do perigo e ao mesmo tempo do fascínio que é isso, estar dentro de um carro em movimento, não é? A quantidade de coisas que podem acontecer. Há muita gente, por exemplo, há bocado estávamos a falar de guionismo, há muita gente que consegue despoltar o IC, por exemplo, a lavar a louça, não é? Muita gente que se consegue... E eu, por exemplo, é dentro de um carro olhar pelo vidro, não é? Essa ideia de liberdade liberta-nos, não é? Essa ideia é uma verdadeira experiência. Eu escrevi um artigo que o filme foi reposto, um artigo mais sobre o Ballard do que sobre o Crash, do que sobre o filme. E, portanto, voltei a ler o livro e voltei a ver o filme, e a primeira vez que entrei no carro voltei a experimentar a mesma sensação. É uma coisa estranhíssima, parece que o carro fica solto. Parece que aquilo já não é só um carro, é outra coisa. Olha, pois, olha, por causa disso vou voltar a vê-lo por estes dias. Se calhar depois do que eu ouvi, não vejo. Não, vê, sim. Não, vê. Olha, vamos avançando para a parte final, Bruno. Vamos fechar. Eu também tenho um livro, este não muito denso, que se chama O Livro das Perguntas, em que geralmente fechamos as conversas com os nossos convidados com uma pergunta final. Até há bem pouco tempo atrás, a quem escolher é o convidado. A partir da última edição, sou eu que escolho uma pergunta para fazer ao nosso convidado. E, portanto, hoje já tenho aqui uma selecionada que vai de encontro àquilo que é o tema de hoje dos nossos compadres, que tem a ver com o cinema. E então a pergunta é curta, é bastante simples e que vai intrincar, se calhar, noutro tipo de situação, mas eu vou fazer a pergunta e depois esperemos então pela resposta. Se fosse ao cinema com um amigo e o filme fosse muito mau, ia-se embora? Ou seja, a pergunta é basicamente se és capaz de desistir de um filme. Ou seja, por ele ser mau ou não ir de encontro à expectativa, se és capaz de abandonar um filme antes do final. Eu tenho um princípio, eu nunca saio a meio, mesmo quando não estou a gostar nada do filme, por uma questão até de respeito por quem o está a mostrar, eu sou incapaz de sair. Já me custou em algumas situações, verdadeiro tédio, mas esforço-me por ficar até ao fim. Não consigo. Até sinto alguma vergonha. Acho que houve uma altura num festival que eu tinha que fazer ali umas ligações e tinha que sair. Sinto alguma vergonha se tiver que abandonar a sala, até porque há uma coisa uma das coisas que nas minhas tarefas lá como programador que eu tento fazer, que é essa ideia de frustrar as expectativas. A gente não deve dar às pessoas o que elas querem. Nós devemos ter uma ideia do que queremos mostrar, porque se nós fôssemos simplesmente fazer as escolhas óbvias,
podia ser um funcionário administrativo, não é? Olhava para as estreias ou um algoritmo que ainda era mais eficaz, não é? Já não faz, que idade é que é? 25, 35? Então é isto. Pronto. A gente deve É também claro, desafiar as pessoas, é também desafiá-las. sim, as pessoas poderem ser surpreendidas e poderem encontrar uma coisa que não estavam à espera, e nós como espectador, agora há cada vez mais nós já temos tanta informação sobre as coisas, cada vez parece que somos menos surpreendidos, mas ainda há essa oportunidade, não é? E por isso é que muitas vezes até é bom eu, por exemplo, procuro não ler demasiadas coisas quando vou ver um filme, por exemplo. Acho que o essencial é que as pessoas leiam uma sinopse, saibam quem foi o realizador e o ano que o filme foi produzido e o seu título. Acho que isso é suficiente para as pessoas abordarem um filme só se ele tiver algumas coisas muito específicas, não é? Porque senão eu acho que isso é... E essa ideia da surpresa, essa ideia da expectativa que é quebrada, que eu acho que é uma coisa muito, muito positiva, porque senão também torna-nos... Senão isto é um verdadeiro consumo desse ponto de vista, não é? Falas do algoritmo, o que acontece é que ao que parece, com o surgimento, as pessoas parece que deixaram de gostar de ser surpreendidas, não é? Porque no fundo vai-se consumindo aquilo que lhe põe à frente. Sim, as plataformas fazem isso, não é? No fundo aquilo é como a gente vai lá aos congelados, não é? Tipo, eu quero uma lasanha, eu chego lá, pego na lasanha e trago e meto aquilo no forno, não é? Não é que por acaso é o que eu vou fazer agora de jantar com a minha filha, mas isso é porque eu não tenho outra hipótese, mas eu não quero o cinema, acho que não é isso, não é? A programação não é isso. Deixa-me só por curiosidade, e mesmo quase a terminar, esta situação que nós sabemos que a geração mais nova vai consumindo, Netflix e outro tipo de lasanhas também, como é que tu, relativamente à geração, no caso à tua filha, ela consome, tu deixas navegar ou vais tentando apontar o caminho, ou não tens hipótese? A gestão é muito difícil. A gestão é muito difícil. Eu procuro, eu às vezes tenho algumas recaídas, procuro impor uma coisa, mas depois percebo logo que isso também não é muito inteligente. Prefiro abordar a coisa de outra maneira, não é? Vou-lhe dando outras coisas que eu acho boas e ela lá vai encontrando as outras, e no encontro das duas pode ser que ela... Eu acho que ela já é uma boa espectadora, ela é uma adolescente, já viu vários filmes do Chaplin, gosta muito do Chaplin, por exemplo. Portanto, mas claro que há esse apelo pelas plataformas, não é? Essa plataforma já apareceu aqui em casa e eu já me apeteceu ir lá desinstalar aquilo, mas quero muito chatear-me com isso. Olha, nós queremos agradecer o facto de aceitar uma vez mais e naturalmente outras oportunidades irão surgir para voltarmos a falar de cinema e não só. Muito obrigado mesmo. É pena que o tempo seja assim, vai-se falando e parece que vai ficando... É tal coisa que tu dizias, o tempo consome-se, não é? O tempo consome-se. Olha, muito obrigado. Eu gostei muito da conversa. Muito obrigado pelo convite. Um abraço aos dois e até breve. Até breve. Estamos a chegar ao fim de mais uma edição dos Compadres. Somos cinéfilos. É verdade, também. é de Marte. Estivemos a falar com o Vítor sobre cinema de A a Z. E portanto foi bastante uma verdadeira lição sobre cinema, e mais um programa muito interessante, e que era, como eu dizia no início, na abertura, basicamente o interesse dos compadres está no convidado. Belo número 12. É verdade, hoje não fugiu à regra, por isso. Para a semana voltamos e poderemos ter grandes novidades. Vamos ver. Se ninguém roer a corda, poderemos ter grandes novidades. Se alguém roer a corda, teremos outro rato qualquer. Teremos outro rato qualquer, é verdade. Olha, Bruno, grande abraço, boa semana e Deus no comando. É verdade. Um abraço. Os Compadres. Conversas e outras histórias.